Olá, queridos amigos da Casa do Coração, bem-vindos a mais uma evangelização, nosso encontrinho marcado aqui de todo sábado no Instagram da casa. Hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Espíritos. A gente está na segunda parte do livro, no capítulo 6, que trata da vida espírita. E hoje a gente vai estudar aqui juntos a questão 267. Então, a gente que ainda fala um pouquinho sobre a escolha das provas, é mais ou menos esse assunto aqui do nosso estudo de hoje, tá bom? Mas antes da gente começar, a gente vai fazer a nossa prece inicial e para isso eu vou pedir para vocês colocarem um copinho de água para cada membro da família, tá? Pra gente poder fazer a fluidificação das águas também, a magnetização das águas. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, Maria, toda a falange de amor da Casa do Coração, os nossos mentores e guias, nossos anjos da guarda. Gratidão por estarmos aqui reunidos para mais um dia de estudo, de reflexão, de aprendizado. Gratidão, gratidão, gratidão. Que as nossas aguinhas agora recebam os fluidos vitais e magnéticos que a espiritualidade nos traz agora para beneficiar a nossa saúde física, mental e espiritual. Que essas aguinhas agora estejam como se fossem verdadeiros remédios para a nossa alma e para o nosso corpo físico, trazendo paz, serenidade, vitalidade, resiliência, paciência, coragem, nos trazendo mais saúde em todos os sentidos, fortalecendo a nossa imunidade. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigada, as nossas aguinhas já estão magnetizadas e nós já podemos, então, dar início ao estudo de hoje. Bom, na questão 267, como a gente falou lá no comecinho, Kardec está perguntando aqui para os espíritos o seguinte: pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Tá bom. Só para a gente recapitular, nas perguntas anteriores a gente falou um pouquinho sobre a escolha das provas lá no plano espiritual, né? Que lá no plano espiritual, quando o nosso espírito não está, né, encarnado, ele tá ali assistido pelos nossos mentores e guias, né? Espíritos mais evoluídos que a gente, e lá a gente faz a escolha das provas que a gente vai vir a passar na encarnação subsequente. Mas aqui ele está perguntando o seguinte: será que um espírito encarnado pode escolher que provas que ele vai passar aqui? Vamos ver o que os espíritos respondem. O desejo que então alimenta de influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só não é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, resumindo aqui, o que os espíritos explicaram? Que sim, que nós podemos, mesmo encarnados, opinar sobre o rumo da nossa história aqui na Terra, né? No curso dessa existência, dessa vida, dessa encarnação. Mas ele fala o seguinte: o que o espírito, quando está no corpo, deseja, almeja, né? É diferente do que o que o nosso espírito deseja, almeja, quando ele está fora, né, do corpo físico, quando a gente tem aquela desconexão, quando a gente está, por exemplo, desdobrado, né,
durante o sono do corpo, o nosso espírito sai do corpo físico e ali ele tem, né, aquela lucidez de um espírito que não está preso à matéria. Então, ele fala o seguinte, que quando a gente está com o espírito preso na matéria, a gente tem alguns pensamentos, alguns desejos. A gente, por exemplo, eu gostaria muito que minha vida fosse assim, assado, mais fácil. E aí, quando eu de noite vou dormir e meu espírito não está mais conectado ao meu corpo físico e eu estou com aquela lucidez de quem está no plano espiritual, eu chego à conclusão de que, gente, é importante que eu atravesse por essa e essa dificuldade, porque eu vou adquirir esse aprendizado, ou são provas que eu preciso passar, são expiações que eu preciso vivenciar. E a gente tem essa clareza. E aí ele fala isso mesmo, que a gente pode sim, enquanto encarnados, né, ter escolhas sobre a nossa jornada aqui. E aí, essa pergunta, ele dividiu em duas partes. Na segunda parte, ele faz a seguinte pergunta, que é a letra A. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? E os espíritos respondem o seguinte, indubitavelmente não. A matéria deseja a grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. Olha que interessante, às vezes a gente acha, né? Se for assim, eu vou querer escolher o quê? Eu vou escolher ser rica, eu vou escolher ser poderosa, eu vou escolher, né? A pessoa acha que está fazendo uma escolha, né? Assim, eu quero esse tipo de prova, porque é uma prova, né, muito boa, porque eu vou ter todas as facilidades. Mas não, quando é o espírito consciente, né, que está tendo essa escolha, ele está escolhendo isso por quê? Para enfrentar os desafios que a riqueza e o poder conferem à pessoa, né? Porque a gente, quando olha de fora, acha que é muito fácil, que é muito bom, que só tem coisas boas. Mas a responsabilidade, né, de uma pessoa que está em condições de ajudar muita gente e não faz, nossa, ela está se complicando, né, perante os compromissos que ela assumiu quando ela escolheu a prova da riqueza. Então, assim, tem muita coisa aí. O que o espírito encarnado julga como uma benesse, né, o espírito fora do corpo tem a lucidez de perceber que aquilo ali é muito perigoso, porque é uma prova em que a pessoa se perde muito facilmente, justamente, né, porque ter poder é muito bom, entre aspas, né, pode subir a cabeça, você se esquecer, né, dos que estão abaixo, enfim, não é tão simples assim. Eu adorei essa resposta dele, né, a matéria deseja a grandeza para gozá-la, já o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, é isso. Gostei bastante dessa questão, para a gente pensar que a gente pode sim mudar o rumo da nossa jornada aqui a qualquer momento, né? Desejando coisas diferentes pra gente. A gente tem muitos livros também, fiquei lembrando assim de literaturas, né? Livros que a gente, obras espíritas que falam, né, que em desdobramento, aquele casal encontrou com o filho que queria vir, mas não veio, e depois, sabe? Tem muito disso, e aí precisa que aconteça algo ali, um pedido de perdão ou alguma coisa, para que aquele filho venha, né, a nascer do ventre daquela mãe, venha a nascer naquela família. Então, são decisões que a gente toma nessa vida, né? Porque lá em cima não tinha planejado isso, mas é nessa jornada aqui, né, que o espírito reencarnante tá ali arrependido, tentando se conectar, e que você pode, né, em desdobramento, abrir essa porta, fazer essa conexão e mudar o rumo da sua história, né? Receber aquele antigo inimigo como filho. Então tem muita coisa linda. E assim, uma dica que eu dou é que antes da gente dormir, entendendo a importância desse momento sagrado que é o sono, né, do corpo físico, que a gente tenha essa autonomia do nosso espírito, que a gente faça assim uma oração muito profunda, com muita conexão, para a gente pedir justamente orientação para que a gente faça
muito bom proveito desse momento de desconexão com a matéria. Porque nessas horas que a gente vai lá encontrar com pessoas que a gente ama, que a gente vai lá estudar assuntos que a gente não conhece ainda aqui na Terra, no plano físico. A gente pode ajudar, né, em hospitais espirituais, a gente pode trabalhar, então a gente pode fazer tanta coisa enquanto a gente dorme, né, no momento em que o nosso espírito está livre da matéria temporariamente, que assim, que a gente tenha a lucidez de pedir assim, pelo melhor, que a gente possa ser muito útil para o bem e para o amor, né, que a gente possa utilizar o descanso do corpo físico como um momento de aprendizado, de trabalho, de reflexões sobre a nossa existência aqui, né? Então, é isso. Eu acho que a gente, antes de dormir, é um momento assim muito poderoso para a gente fazer uma oração forte aí, pra gente ser direcionado no astral, né, no plano espiritual, para os melhores lugares, para que a gente aprenda, né, e usufrua desses momentos da melhor forma possível. Tá bom? Era essa a nossa conversa de hoje. Se vocês quiserem deixar comentários aí, se quiserem fazer algumas perguntas, se não ficou clara a resposta, né? A maneira como eu expliquei, a gente tem esse espaço pra gente trocar, tá bom? E a gente se vê então no outro sábado, no próximo encontro. Beijo, tchau, tchau!